9h13. Igreja Batista Central de Nova Aliança. A apresentação, pastor Jorge Rangel. Boa noite, meus amigos ouvintes, meus irmãos queridos, irmãos de sangue, irmão de sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é que nos uniu, Ele é que nos deu vida, então nós nascemos de novo, de uma mesma maneira, pelo arrependimento, pela fé. Então nós somos verdadeiramente irmãos. Então estamos novamente aqui. Eu sou o pastor Jorge Rangel, da Igreja Batista Central de Nova Aliança, na rua Jorge Rangel, número 64, antiga Rua A. Fica na Vila Aliança, Bangu. Nós estamos aqui pela misericórdia do nosso Deus, nós estamos aqui com a missão de propagar o Evangelho. Então nós estamos aqui voluntariamente, né, aqui o diácono Luiz Alves, da Primeira Igreja Batista em Bangu, também o pastor Jorge Paulo, da Primeira Igreja Batista em Bangu, e também aqui com a nossa jovem Letícia, da Igreja Batista Central de Nova Aliança. Uma coisa que eu tenho para falar aqui da Igreja da Letícia é que o pastor lá é muito gente boa. O pastor da Letícia é muito gente boa, um cara legal, um cara bacana. Então nós estamos aqui com muita seriedade, mas com alegria, trazendo a mensagem de Deus até você. Nós vamos orar, a nossa jovem Letícia vai orar, e depois ela vai estar entoando louvores, para nós começarmos o nosso debate, o nosso estudo com alegria. Letícia. Boa noite. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar capacitando cada um de nós, que não sejamos nós, mas o Senhor através das nossas vidas. Que o Senhor possa estar tocando no coração de cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, de cada palavra até o último louvor, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então agora a Letícia louvando. Lindo tu és, eu só quero adorar-te.
Glória a Deus. Então hoje o tema hoje são as parábolas das 10 virgens e a parábola dos talentos. São as parábolas do sermão profético. Sermão profético de Jesus, ele prossegue com a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos ela está registrada lá no Evangelho de Mateus 25, 14 a 30. O significado da palavra dos talentos fala sobre a responsabilidade e a prestação de contas no juízo. Enquanto a parábola das 10 virgens, ela foi contada por Jesus para nos explicar a importância de estarmos preparados para a sua volta. A chegada do noivo representa a segunda vinda de Jesus e as virgens representa a nós, que devemos esperar por ele. Então hoje nós vamos tecer essas duas parábolas ligadas, né, ao sermão profético. Está tudo ligado à vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vou primeiro pedir ao pastor Jorge Paulo para ele já dar início à sua fala. Pastor Jorge Paulo está com a oportunidade. Boa noite, ouvintes da Rádio Fala Brasil. Pastor Jorge Paulo lhes falando nesse momento, é um prazer. Eu queria trazer também boa noite aqui ao pastor Jorge Rangel, ao diácono Luiz Alves e a Letícia e também toda a direção aqui da rádio. E dizer que é muito bom e um prazer para nós estarmos aqui para anunciarmos nesse debate as coisas do reino de Deus. E o debate, nesta oportunidade, nós devemos começar aqui com a parábola das 10 virgens, e nós gostaríamos de ir apontando aqui algumas semelhanças e também algumas experiências ali do tempo do Senhor Jesus. Porque naquele tempo o noivo, havia a história do noivo que se apresentava para o casamento e ele deveria chegar até o lugar onde estava a noiva. Mas antes que ele chegasse, a noiva também ia ao encontro do noivo. E quando a noiva saía para encontrar o noivo, é porque o noivo estava próximo. O noivo, aí vem o noivo. Então a noiva deveria estar pronta com os convidados, ir até o noivo e dali, ao chegar àquele encontro, o noivo se dirigia à sua casa, depois daquele encontro ali com a noiva. E então, assim se realizava aquele casamento. Então, aqui na parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus, aproveitando essas experiências, aproveitando esse costume, aproveitando ali essa cultura, né? Que todos os povos têm o seu costume, a sua cultura, os quais nós devemos respeitar. E ele fala então aqui sobre o reino dos céus. Mas aqui, falando sobre o reino dos céus, o Senhor Jesus, ele apresenta essa parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, e todas as virgens tinham suas lâmpadas, e elas saíram
ao encontro do esposo. Nos diz a palavra aqui que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tinha algumas diferenças, né? Aqui 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A outra diferença é que algumas levaram azeite consigo suficiente e outras, embora pudesse ser que tivesse levado o azeite, provavelmente não foi suficiente, não é? Porque as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, diz aqui a palavra de Deus. Então tinha lâmpada, mas não tinha azeite. O que significa essa parte aqui? Essa parte aqui significa aquele que diz que está esperando o reino dos céus, que diz que crê no Senhor Jesus, mas ele não apresenta aquela característica, aquela fé daquele que realmente nasceu de novo, daquele que realmente é um discípulo fiel ao Senhor Jesus, né? Aquele discípulo credenciado para o reino dos céus. O credenciado é aquele que nasceu de novo, foi transformado numa nova criatura. Então, aqui aquelas 5 prudentes são essas que são as novas criaturas. São as pessoas que estão esperando o reino dos céus e nasceram de novo em Cristo Jesus, né? É aquilo que está em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E também no livro de João, no capítulo 3, quando Jesus diz a Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo, porque se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Então, as 5 prudentes, né? E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, aquele que não nasce de novo, ele pode ser identificado pela a falta do azeite. Quando o azeite aqui, ele representa o Espírito Santo, representa também aquela condição de ser sal da terra, a luz do mundo, luz. Onde tem o azeite ali na lâmpada, a lâmpada ela pode ficar acesa e pode ter uma luz que brilha, mas uma lâmpada, ela sem o azeite, ela não apresenta a luz, né? Ela não vai ser lâmpada, não vai iluminar. Então, nós devemos iluminar, apontar o caminho certo, o Senhor Jesus. Então, não tinham azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, identificadas com o Espírito Santo em suas vidas, uma vez que foram transformadas, uma vez que nasceram de novo, né? A palavra de Deus também nos diz ali no livro de Romanos, aquele versículo que nós já temos lido aqui, no capítulo 8 do livro de Romanos, quando fala de toda a criação e aquela criação que está esperando a manifestação do reino de Deus, né? Aqui nos diz assim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós sabemos que quando uma pessoa ela nasce de novo e ela pela fé confessa o Senhor Jesus Cristo e ela confessa aquela fé que realmente transforma a sua mente, o seu coração,
essa pessoa é uma pessoa transformada por Cristo Jesus, né? Quando aquele ladrão da cruz, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Ele confessou ali o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o recebeu, porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, né? Conforme diz o Salmo 34, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então a expectação da nova criação é o reino dos céus. Por quê? Porque Deus, ele está encaminhando toda a história para a glorificação na vinda do Senhor Jesus. E essa parábola aqui, então, ela está falando dessa vinda do Senhor Jesus. Mas essa parábola, ela também ali, como naquela história do noivo, era previsto que o noivo chegasse, né, para ser feito aquele encontro com a noiva. Mas era previsto que houvesse algum atraso na chegada do noivo. E por isso, aquelas virgens deveriam estar preparadas. Aqui as virgens representam a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deve estar sempre preparada. A igreja, todo aquele que é igreja, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele deve estar preparado. Ele deve estar vigiando, e ele deve estar de prontidão. Então, esta parábola é uma parábola que diz que nós devemos vigiar. Então, está previsto que o noivo atrasa, e a palavra de Deus diz aqui no versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Tardando, houve ali um atraso, né? Mas quem estiver vigiando, ele está preparado para este atraso. Todas dormiram, todos podem adormecer um pouquinho, né? E à meia-noite, então, houve um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, aquele que está esperando, né, o reino de Deus, está firme em Cristo Jesus, ele está identificado com o Senhor Jesus no mesmo Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele identifica aquele que nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele dá condição àquele que nasceu de novo de brilhar, de apresentar a sua luz. A luz que ele tem em Cristo Jesus, ela não se apaga, ela vai se renovando, né? E vai brilhando cada vez mais, até o dia do encontro com o noivo. Mas aquele que não está preparado, ele não pode apresentar essa performance. Ele não vai brilhar, a lâmpada vai ficar apagada. Então, o que vai acontecer? O texto diz aqui que as 5 que eram loucas, né? Quando chegou a hora de se encontrar com o esposo, que o noivo vinha, né, ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí, por que aquelas virgens não puderam dar do seu azeite para as outras, né? Será que é porque eram egoístas? Elas não eram egoístas. É porque o Espírito Santo de Deus, ele não se negocia. O Espírito Santo de Deus, ele não se vende. O Espírito Santo de Deus não está à venda. E a salvação de Deus é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, né? A salvação é dada por Cristo Jesus.
Então aquelas noivas que estavam preparadas, elas estavam vigilantes. Então, esta parábola aqui, ela está dizendo isso, que o crente que está em Cristo Jesus, ele precisa vigiar sempre. Ele tem que estar pronto sempre. Então, se ele começar a deixar de vigiar por causa de contratos, por causa de apego e de aceitação de apelos do mundo, ele não vai vigiar, né? O crente, ele precisa estar vigiando na oração. O crente precisa estar vigiando na esperança, né, da vinda do reino de Deus a qualquer momento. Então, quando as loucas disseram às prudentes, dai no vosso azeite, né, aquelas prudentes tiveram que mostrar a sua vigilância. E as prudentes então mostraram a sua prudência, a sua sabedoria, e disseram, não, nós não podemos, porque senão vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Então, vocês que não têm, vocês vão comprar. E nesta parábola aqui, no início também, assim que o noivo chega, né, que aqui é Jesus que chega para levar a sua igreja, né, a noiva vai com o noivo, e o noivo, quando leva a noiva para a sua casa, chegando à casa, ele abre a porta, entra e fecha a porta e se inicia a festa nupcial. Então, não dá muito tempo. Naquele momento, não dá para se comprar o azeite, não dá para se fazer outra coisa. Então, o que significa isso? Significa que nós vivemos aqui neste mundo, nós estamos aqui neste mundo, mas a nossa esperança deve ser o reino dos céus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. João, não é isso? 14:3, que nos diz a palavra de Deus. Então ali está tudo preparado. E no momento que o noivo vier, nós também precisamos estar preparados para entrar e começar as bodas. A palavra de Deus nos diz aqui no verso 10 que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois também chegaram as virgens que não tinham azeite. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, é essa a mensagem. Devemos vigiar. Vigiar em oração. Vigiar na palavra de Deus. Vigiar na esperança de que vem o reino de Deus. É interessante que às vezes nós esperamos todas as coisas nesta vida, né? Nós às vezes queremos aí uma nova escola, as meninas esperam por um casamento, né? Os políticos esperam por um novo governador, um novo presidente, né? O mundo espera no país, né, por outras providências. Existem até aquelas providências que se gastam muito dinheiro para que o país seja preparado para se defender em caso de uma guerra. Tudo é pelas coisas existenciais. Mas a palavra de Deus nos está dizendo aqui que nós devemos vigiar, porque Deus está levando toda a história para uma glorificação segundo a vontade de Deus, em que o reino de Deus será estabelecido. E, meu irmão, meu amigo, você que está firme na fé, eu queria convidar a você para você ficar, conforme diz ali o livro de Romanos, no capítulo 12, né? O livro de Romanos, capítulo 12, quando diz, ali nos versículos 1 e 2, que vai nos dizer assim, a palavra de Deus. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa parábola está dizendo, não se conforme com esse mundo. Não tenha esperança só nesse mundo. Não ponha o seu coração só nos apelos das coisas existenciais, mas esteja esperando a manifestação do reino de Deus. Você está esperando a manifestação do reino de Deus? Eu espero que sim. E espero que esta parábola seja para firmar aquele que já está em Cristo Jesus e aquele que tem o tempo todo para pensar ainda, né? Você que... Eu não sei quanto tempo cada um de nós vai viver, mas eu vejo que as pessoas esperam que tem muito tempo ainda para viver. Então, esse tempo que nós temos para viver é o tempo que nós temos, então, para tomar essa providência e dizer para Jesus, Senhor, lembra-te de mim, né? Porque o Senhor Jesus, então, vai lembrar-se de você. Ele lembrou do ladrão na cruz, do Calvário, ele vai lembrar de você, mas você precisa lembrar do Senhor Jesus agora. Você precisa mostrar a ele que você está esperando agora o reino de Deus, né? Na hora não vai dar mais tempo. Na hora não dará mais condição. Por isso é que ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa agradável vontade de Deus? A vontade de Deus agradável é que o mundo, na criação, no desfecho, na vinda do Senhor Jesus, ele seja transformado de glória em glória. A vinda do Senhor Jesus vai vir, o Senhor Jesus virá nas nuvens e será uma coisa gloriosa, né? Será uma coisa gloriosa. O mundo, ele não vai ficar se repetindo sempre as mesmas coisas e nem vai terminar sem que o mundo experimente a glorificação que Deus tem, tanto para a criatura como para toda a sua criação. É por isso que nesse livro de Romanos nós podemos ler esse versículo que nós acabamos de ler, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus tem uma glória para os seus filhos. Sejamos então como aquelas jovens prudentes, né? E buscando agora vigiar e esperando agora o reino de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Então agora nós vamos ouvir as considerações do diácono Luiz Alves. Essa parábola, ela está dentro do sermão profético de Jesus. Então ele fala sobre a vinda súbita, que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Então ele recomenda, né, lá em Mateus 24, 42, que você deve ficar vigiando, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, aquelas virgens, elas estavam às 10, estavam todas elas arrumadinhas, todas elas, né, de roupinha, com as vestes, dormiram, tosquenejaram, mas a diferença entre uma e outra é que ela não trouxe o óleo para sustentar a chama acesa. E ali não puderam entrar. Quando o noivo abriu as portas, a trombeta tocou.
Quando elas chegaram, já estava com a porta fechada. Então nós não podemos ficar desligado neste mundo, distraído com as coisas desse mundo, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Nós podemos até nem terminar esse programa, porque nós não sabemos a hora que ele há de chegar. Então, Luiz Alves, agora as suas considerações. Primeiramente, quero mais uma vez desejar o meu boa noite, que a graça de Deus possa permanecer sobre cada um e que, mais uma vez, nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Como disse o pastor Rangel, este é o sermão profético de Jesus, onde ele fala de escatologia, onde ele fala das últimas coisas. Esse sermão, ele pega os capítulos 24 e 25 de Mateus. E no início, então, no capítulo 25, Jesus vai proferir essa parábola das 10 virgens, que nós já temos ouvido falar dela desde a semana passada. Porque na semana passada, quando nós trabalhamos sobre as bodas do Cordeiro, nós falamos sobre as 3 etapas do casamento judaico. Nós não vamos repetir essas 3 etapas, apenas lembrando. E na terceira etapa, então, é a etapa onde que o noivo, ele, junto com os seus amigos, e com tochas acesas, eles fazem uma procissão por volta da meia-noite, e a noiva também, com as suas amigas, nesse caso aqui representada por essas 10 virgens, elas também formavam uma procissão e se juntavam os 2 grupos e se dirigiam à casa da noiva para, então, realizar a ceia das bodas. Então, isso nós vimos domingo, na semana passada. O que eu quero essa semana acrescentar é que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja e as virgens são as pessoas. Então, o noivo já estava pronto, a noiva já estava pronta, as 5 virgens, chamadas prudentes, estavam preparadas, mas as 5 virgens chamadas loucas não estavam preparadas. Por que não estavam? Porque o combustível para a lâmpada de cada uma delas era o azeite. Então, quando Jesus conta a parábola, ele está mostrando que era necessário levar azeite de reserva para, no caso das lâmpadas, não durarem durante todo o percurso. Então Jesus ele vai lançar mão dessa figura que acontecia no casamento e que os judeus conheciam, e agora então ele vai aplicar ao reino dos céus. E ele inicia a parábola exatamente assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O que Jesus quis ensinar com isso aí? Ele quis ensinar que não basta a gente estar aguardando a presença do noivo. É preciso a gente estar preparado para que ela aconteça, ou para quando ela acontecer. Não basta eu dizer que sou evangélico. Eu preciso viver uma vida que defina a minha intimidade com Jesus. Não basta eu dizer que eu pertenço a esta ou aquela igreja. Eu preciso estar preparado para que, quando este evento ocorrer, e ele vai ocorrer, então eu possa estar junto com os demais, adentrando, e eu volto novamente ao tema da semana passada, adentrando a ceia das bodas do Cordeiro.
Por isso, Jesus, então, coloca essa parábola exatamente no seu sermão profético. Alguns estudiosos chamam de sermão escatológico, quer dizer, o sermão onde Jesus informa sobre as últimas coisas. Agora, há um detalhe interessante, onde quando as loucas, elas pedem às prudentes que elas cedam um pouquinho do azeite. Pastor Jorge Paulo diz que elas não eram egoístas, eu concordo com ele, elas não eram egoístas, porque o que Jesus queria com a parábola era exatamente ensinar aqueles seus discípulos sobre o que aconteceria no último dia. Então, não adianta a gente viver uma vida sem a presença de Jesus, sem a presença constante de Jesus, e na última hora a gente recorrer ao pastor da igreja, não vai adiantar. Recorrer aos nossos familiares, não vai adiantar. Então, aquelas noivas, ou melhor, aquelas virgens prudentes, elas representam, então, aqueles que realmente se prepararam para entrarem nas bodas do Cordeiro. Aquelas que Jesus chama de loucas, eram aquelas que até viviam a vida religiosa, até viviam uma vida de comunhão com aquelas outras, mas elas não tinham a condição de estarem juntos com o noivo. Mas o que me chama muito a atenção também nessa parábola é o final dela, quando Jesus vai dizer, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando Jesus está mostrando essas coisas, e se a gente tiver uma leitura, a gente não vai fazer isso agora, porque o nosso tempo não permite, mas se a gente fizer uma leitura de todo o capítulo 25, quando Jesus vai encerrar esse sermão, falando da vinda do Filho do Homem, falando da sua vinda ao mundo para buscar a sua igreja, ele como noivo e a igreja como noiva, ele agora vai mostrar neste texto quais são as consequências daqueles que não estão preparados. Então a pergunta é, como está o seu azeite? Na parábola, o azeite não era simbólico, ele era real. Ele era o combustível que alimentava as lâmpadas. Mas agora o azeite, ele é simbólico. Ele é a nossa vida em relação a Jesus e a nossa vida em relação ao mundo. Qual é a minha posição? Será que eu estou procurando agradar mais ao mundo do que a Deus? Será que eu estou procurando agradar mais as pessoas do que a Deus? Será que eu estou mais preocupado com as coisas materiais e físicas do que com as coisas espirituais? Eu vou repetir o que eu disse na semana passada. Será que eu estou mais preocupado com os meus bens materiais, que são importantes para mim, mas que só são importantes na vida aqui no mundo? Que não terão nenhum valor na vida futura? Então, essa parábola que Jesus conta é para nos alertar de que precisamos sempre estar prontos para que no momento exato, no momento em que o noivo chegar, nós possamos estar preparados, prontos para entrarmos com ele para as ceias da bodas, ou a ceia das bodas do Cordeiro. Então, muito bem colocado.
né, explanada pelo pastor Jorge Paulo e pelo diácono Luiz Alves. Então nós vamos agora a um pequeno intervalo. A nossa querida Letícia vai estar louvando, e depois nós vamos passar por uma segunda parte do sermão profético de Jesus, que ele falou da Virgem, né, como nós devemos estar esperando o Senhor chegar, né, que nós devemos estar prontos para a vinda do Senhor a qualquer momento, e ele não pode te pegar distraído fora da posição. E aquelas virgens loucas, elas estavam sem o azeite, sem o combustível, então eles não puderam. O noivo chegou e elas estavam distraídas, e muita gente tem ouvido falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós pregamos o evangelho a muita gente. Não, eu vou, pastor, eu vou para a igreja, eu vou sim, olha, eu vou lá, mas acabam se distraindo com as coisas desse mundo. Agora, quando Jesus voltar, bater a porta, a trombeta soar, e eles vão perceber a veracidade disso tudo, e eles vão correr, e não vai ter mais chance. Então, nós aqui, como representante de Cristo aqui na terra, nós estamos anunciando: o Senhor vem, arrependei-vos. Mas muita gente está disperso, está como as virgens loucas. Então nós vamos agora a esse breve intervalo, e depois nós vamos passar para a parábola dos 10 talentos, que nós falamos do preparo, de você estar pronto para quando o Senhor voltar. E também o Senhor, ele vai ajustar as contas, né, de que ele deu os talentos para você granjear. Então, qual é aí fala de produção. Então nós vamos voltar após a Letícia louvar, e nós vamos falar sobre essa parábola dos 10 talentos. Letícia. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença.
neste lugar. Riquezas não me seguem, eu quero estar neste lugar. O mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós vamos agora dar sequência ao nosso debate, ao nosso comentário, e nós vamos agora falar sobre a segunda parábola, né, desse bloco, que a primeira foi as 10 virgens, agora são a parábola dos 10 talentos. Nós vimos que a primeira, né, se falava de comportamento, de que devemos estar atento, porque o Senhor pode vir a qualquer momento e pegar você desprevenido fora, né? Ele fala também como Noé. Muitos estavam casando, se dando casamento, cuidando dos seus interesses, mas esqueceram do comportamento que um cristão deve ter, que um filho de Deus deve ter. Então aí pegou completamente fora e foi morto pelo dilúvio. E aqueles que estavam na posição, eles foram salvos. E agora nós vamos à parábola dos 10 talentos, que Deus dividiu, né, para cada um segundo a sua capacidade de granjear, de negociar. Então ele não foi injusto, ele não deu mais para um do que para outro, conforme o seu querer, mas foi de acordo com a avaliação que ele teve, para que nenhum se sentisse injustiçado. Não, mas o que eu vou fazer com isso tudo? Eu não tenho essa capacidade. Então ele deu cada um segundo a sua capacidade, assim como ele nos dá também os dons, os nossos dons, assim como deu o dom aí para Letícia, e ela está aprimorando, porque nós devemos granjear os dons. Não adianta você falar, eu não quero, eu não posso. Não, Deus, ele deu conforme a sua capacidade. Então, e nós devemos fazer isso, aprimorar os nossos dons. Nós devemos investir para que quando o Senhor ele vier, ele vai nos cobrar, e nós termos que apresentar, dar conta daquilo que o Senhor nos passou. Então vou passar para o pastor Jorge Paulo para fazer as suas considerações, e depois o Luiz Alves vai estar falando também. Prosseguindo
nessa parábola dos 10 talentos, nós podemos dizer que existem textos nas Escrituras que são sinonímias. O que são as sinonímias? As sinonímias são textos que são como se fossem sinônimos e que estão falando ali de uma mesma verdade, o mesmo tema e apresentando, confirmando aquele ensino. E aqui existe um ensino do Senhor Jesus a respeito de sua vinda. Existem muitos textos na palavra de Deus, como esses 2 textos que nós acabamos de ler, como também ali em 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª Tessalonicenses capítulo 4, 2ª Tessalonicenses capítulo 2, temos também no livro de Apocalipse, capítulo 20, né? E ali no Apocalipse Jesus fala que haverá novos céus e nova terra. E eu estou sempre falando aqui na questão de que Deus está conduzindo a história para um fim glorioso. Eu estou sempre falando isso. Deus está conduzindo a história para um fim glorioso. E por que isso? Para que você e eu, nós fiquemos na esperança desse fim glorioso que Deus tem para toda a história. E para a história da sua vida e para a história da minha vida. Não é isso, irmão? Pastor Jorge Rangel. Irmão, pastor Jorge Rangel deve estar de acordo, porque ele tem essa esperança também em Cristo Jesus, não é, pastor? Com certeza, ele falou ali. Então, aí ele diz aqui, o reino é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então se Jesus entregou a mim, entregou a você os seus bens, que bens são esses? Aí diz aqui, no capítulo 25, versículo 15, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, na verdade, Jesus Cristo deu a cada um de nós, nessa vida, a condição de crer nele, de receber dele toda aquela condição de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós não podemos, nós não devemos entregar a nossa vida em troca dos bens deste mundo. Nós não devemos entregar as nossas vidas em troca de bens que não vale nada, né? Esse mundo ele não vai conservar a nossa vida. Então, para que a nossa vida esteja realmente esperando o reino dos céus e esteja realmente nas mãos de Deus, sendo nós fiéis ao Senhor Jesus, diz aqui a palavra de Deus que aquele homem que deu os talentos a cada um, a um deu 2, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Mas o que recebeu 5 talentos, granjeou outros 5. Por isso que eu creio que diz aqui a parábola dos 10 talentos. Ele tinha 5, granjeou outros 5, aí deu 10, né? E ele apresentou aqueles 10 talentos ao Senhor. Falou: Senhor,
os 5 talentos que o Senhor me entregou, eu granjeei outros 5 e agora tem 10. E eu presto conta, entregou, né? Na vinda do Senhor para prestar conta, o reino dos céus, nós precisamos entregar ao Senhor os talentos multiplicados, as vidas multiplicadas. A nossa vida, ela tem que ser colocada outra vez nas mãos de Deus e ainda granjeando outras vidas. Essas vidas que nós vamos granjear são aquelas vidas que, pelo uso dos talentos, né, que Deus nos dá a vida, Deus nos dá a mente, Deus nos dá o coração, Deus nos dá a vontade. A palavra de Deus nos diz ali no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, ali no final, que nós temos o quê? A mente de Cristo. Ele diz aqui: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se você recebe esse talento, se você recebe essa condição em Cristo Jesus, né, para que não perca a sua vida, ainda ganhe outras para o Senhor Jesus, você precisa trabalhar essa sua vida. Ela não pode se desperdiçar no tempo que você vai viver aqui nesse mundo. Então, porque vai chegar o tempo que o Senhor Jesus vai vir. E nós já vimos aqui que ele vem de surpresa, não é? Que não dá tempo para aquela hora dizer, não, agora eu vou querer o Espírito Santo, agora eu vou querer o azeite, e agora eu vou querer brilhar, agora eu vou querer tomar o nome de Cristo. Não, precisa ser agora. Aí diz assim, que quando Jesus veio, aquele que tinha 5 talentos, o Senhor disse assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aí falou para aquele que tinha 5 talentos. Mas falou também para o que tinha 2 talentos. E para o que tinha 1 talento? Para o que tinha 1 talento, ele não falou. Por quê? Porque aquele que tinha 1 talento também apresentou aquele 1 talento ao Senhor e fez uma crítica ao Senhor. Ele, sendo servo, ele fez uma crítica ao Senhor. Senhor, eu conhecia-te que tu és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, né? Aí apresentou um buraco no chão, né? E não tinha mais nada, porque apresentou aquele mesmo talento que ele recebeu. Então vamos lá, a palavra de Deus quando diz assim, servo bom e fiel, né? Quando é que nós somos fiel no pouco? É interessante que a nossa vida aqui é de poucos dias, não é de muito tempo. E às vezes nós queremos entender de ganhar tudo aqui nessa vida. E não dá para ganhar tudo aqui nessa vida, né? O Salmo 49, ele vai dizer a palavra de Deus, que ele nos diz assim, a palavra de Deus nos diz que a redenção da nossa alma, ela é caríssima. Diz aqui no Salmo 49, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes.
Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Então aqui a palavra de Deus nos diz que a redenção da alma é caríssima. E todas as fazendas, todos os bens do mundo, todo o dinheiro do mundo não pode comprar uma alma. Então, nós precisamos empenhar o tempo que nós temos aqui nesta vida para que a nossa vida em Jesus Cristo receba a salvação e outras pessoas também recebam essa salvação. E quando uma pessoa, aqui fala nos talentos, né? Existe aqueles talentos, tem pessoas que vivem a vida toda pregando o Evangelho. Outros são missionários, em campos missionários, né? Aqui no Brasil tinha aquela senhora que, eu, se eu não me engano, foi até canonizada, né? Uma senhora que cuidava de crianças e que parece que foi a única que foi canonizada aqui do Brasil, né? Então, mas que se dedicou ali a vida toda. Não sei se vocês estão lembrando, tá lembrando, Luiz? Irmã Dulce, né? Como era Dulce? Como é que é o nome dela? Dulce o quê? Não sei, só conheço com Dulce. Foi chamada de irmã Dulce, mas ela dedicava a sua vida às crianças. Então, aqui diz a palavra de Deus que a redenção de uma alma é caríssima e os nossos recursos se esgotariam antes. Então, a gente quer muito dinheiro. Eu vi uma vez que o Bill Gates, ele parou com os direitos autorais dos computadores, porque não tinha como mais recolher de tanto que era. E ele não queria mais ficar tendo preocupação com cada computador que surgisse, o direito que ele tinha, o direito que ele não tinha, né? Eu sei que os homens mais ricos do mundo, eles têm bilhões. Então, o dinheiro deles rende bilhões por mês. Se todo mês render uma quantidade de bilhões, por exemplo, se render 3 bilhões por mês, depois de 12 meses, vão render 36 bilhões. Aí a riqueza deles, né, se era 100 bilhões, passa a ser 136 bilhões por ano. Então significa que no final daquele ano ele pode passar no ranking de por exemplo, quarto, quinto. Se era quarto, passa para ser terceiro. Se era quinto, passa para ser quarto. E assim vai. Se era segundo, pode passar a ser primeiro. É por isso que, às vezes, o Bill Gates sai de primeiro, vem para segundo. Às vezes, o outro que está em segundo passa primeiro por essa situação. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que a redenção de uma alma é caríssima. E naquela hora de prestar conta, os recursos que a pessoa for apresentar vai se acabar. Não tem como, né? Não tem como. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que nós precisamos ser fiéis à palavra, né? Nós temos, por quê? Porque uma alma, ela é comprada, ela é ganha com o sangue do Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então essa fidelidade a Jesus, né? Aí aqui está dizendo aqui que aquele servo fiel foi falando para ele, você foi fiel. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele teve um encontro, o Senhor Jesus falou para ele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus falou assim, eu sou o Senhor Jesus, é quem tu persegues. Sabe o que aconteceu daquele momento em diante? Ele passou de perseguidor a perseguido, porque ele passou a servir ao Senhor Jesus. Está ali no livro de Atos, no capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele morreu,
ele falou assim: acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele estava na fé. Aqui então nos diz a palavra de Deus: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que significa esse pouco aqui? O pouco é esse tempo desse mundo, as coisas desse mundo, é a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo. Nós devemos conseguir coisas, devemos ter sonhos, devemos. Alguém tem que estudar, alguém tem que casar, tem que comprar, tem que vender, tem que comprar. Mas a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer está escrito aqui no livro de Eclesiastes, aqui no final, que ele diz que todo homem precisa fazer, e eu vou ler aqui para nós, né? Eu vou ler aqui para nós, porque ele fala do dever de todo homem. Ele fala aqui do dever de todo homem. Ele diz assim: esse homem, ele foi o homem mais sábio do mundo. Ele teve que administrar. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. E Salomão falou assim: olha, eu estou aqui, eu tenho que ser rei de um povo, um grande povo, meu Deus, que é o teu povo. Como é que eu faço? Eu preciso de sabedoria. Aí Deus deu sabedoria a Salomão para ser rei naquele povo ali. E Salomão, então, ele vai escrever isso aqui, ó: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres nas congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então está escrito que dever de todo homem temer a Deus. Está aqui: teme e guarda os seus mandamentos. Então por isso que Jesus, então, quando aquele homem falou: está aqui, a vida dele estava nas mãos do Senhor Jesus. Tinha mais outra, né? Tinha 5 que ele recebeu e apresentou mais 5, né? Quantas vezes nós vemos um chefe de família que ele vai ganhar, ele por um dinheiro ele vai assaltar, ele por um dinheiro ele vai mexer com tóxicos, ele com dinheiro, por dinheiro ele vai se corromper, e muitas vezes vai tomar o nome de Deus. Então ele não está sendo fiel em temer a Deus. Se tivesse temor de Deus, não estaria fazendo isso. Então a palavra de Deus, ela está dizendo aqui que aquele que foi fiel, que ganhou 5 talentos, ele foi fiel. O que ganhou 2 talentos também foi fiel. E o que ganhou 1 talento, ele enterrou. Ele ficou com medo. Jesus Cristo fundou a igreja, ele não entregou a sua vida. Ele não seguiu com a igreja, ele não seguiu com os filhos de Deus, ele não seguiu com aqueles que têm a salvação, ele não seguiu com aqueles que têm a escritura sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, é onde nós temos esses ensinos. Então, as riquezas desse mundo, elas são as riquezas da injustiça, as riquezas que não valem nada, as riquezas que, se nós seguirmos, nós não vamos ficar fiéis a Deus. Mas se nós colocarmos o temor de Deus em primeiro lugar, sabe o que a Bíblia diz? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E qual é a sabedoria que nós devemos seguir? A sabedoria que nós devemos seguir é aquela que está escrita ali no livro de Tiago. Olha aqui: mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Olha aí, contra a verdade. Vamos ver o que é a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. As coisas deste mundo, né? Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Então, nós temos que ser fiéis na pureza, depois pacífica, na paz, depois moderada,
depois tratável, depois cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então essa é a sabedoria de Deus, é ter a vida nas mãos do Senhor Jesus. Aí você precisa levar a sua vida, você precisa levar a vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, todo para Jesus. Você precisa levar a vida dos que vivem ao seu redor para Jesus, porque aí, quando o Senhor vier, Ele vai falar: você foi fiel no pouco, você vai ter as riquezas da eternidade, você vai ter o muito. Aí, essa vida aqui é o pouco, daqui a pouco ela acaba, mas a eternidade é a eternidade, é onde Deus está conduzindo toda a história deste mundo. Então, ali, Ele vai entrar no gozo do seu Senhor. Então nós vamos ver ali, nessa parábola, que é ali uma sinonímia da outra, que fala que Jesus Cristo vai voltar, né? E Ele vem trazendo o reino dos céus, e que nós precisamos estar esperando no reino dos céus. Ele diz assim, quando aquele homem que tinha um talento, ele enterrou o talento, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunta onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. É interessante que a igreja de Jesus é o povo de Jesus. Se você estiver na igreja de Jesus, restaurado por Jesus, Jesus vai buscar a sua igreja. Aquelas 5 virgens representavam a igreja, né? Aquelas 5 prudentes, você vai subir com a igreja. Então, se você não tiver o que fazer, se apresenta na igreja do Senhor Jesus, né? Nesse evangelho que é a palavra de Deus, né? Entrega ali os seus bens, entrega ali os seus talentos, entrega ali a sua vida de oração, entrega ali a sua vida de fidelidade a Deus, né? Entregue ali a sua vida de leitura, meditação e aceitação da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é apta, né, para discernir nossa mente, nosso coração e nos colocar diante de Deus em aceitação. Aí Jesus fala assim, como aquele homem não... Esse tempo aqui é o tempo das riquezas da injustiça. Então quem recebe tudo aqui vai receber só a riqueza da injustiça. Não vai adiantar nada no final. Aí diz assim, tirai o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Por que ele disse aquele que não tiver, né? Porque o que ele tinha, quem tem só as coisas deste mundo não tem nada. Só tem riqueza de mentira, né? Por isso que ele falou, até o que ele tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Eu espero que você receba esta palavra, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entregue Amém. hoje, agora, a sua vida ao Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos ouvir o diácono Luiz Alves. Eu tenho dito que as parábolas de Jesus são fatos conhecidos do povo e que Jesus usa para ensinar sobre o reino dos céus. Foi assim com a parábola das 10 virgens, né, que Jesus usa a figura do casamento judaico, e agora Jesus usa a figura do talento. Eu quero dizer que eu procurei saber os valores de um talento, mas eu encontrei informações completamente divergentes e por isso eu ainda preciso fazer uma pesquisa mais profunda para poder encontrar essa resposta. Alguém disse que um talento equivalia a 15 anos de um trabalhador normal.
Então, se a gente colocar isso aí nos tempos brasileiros e atuais, com o salário mínimo a R$ 1.100, então um único talento valeria R$ 198 mil. É um número realmente muito alto e eu não posso afirmar que está correto ou não. Eu apenas estou dando a informação daquilo que eu recebi e eu não posso dizer que é isso, porque eu encontro uma outra informação totalmente divergente de que um talento equivalia a uma barra de ouro de 34 quilos. E aí eu fui ver o valor do grama de ouro, o valor de hoje, e eu vi que o grama de ouro está custando hoje R$ 306. Então, um talento, sendo 34 quilos, daria aproximadamente 10 milhões de reais. Coisas absurdas. Então, eu não posso dizer que isso está certo ou está errado. O que eu posso dizer é que era uma quantia significativa. Por que isso? Em primeiro lugar, porque ninguém pode iniciar um negócio sem ter um capital inicial para superar as despesas iniciais, né? A gente sabe, por exemplo, que existem empresas aí que abrem, que permitem que as pessoas abram lojas em seu nome e em algumas delas o capital inicial precisa ser R$ 100 mil. Então, era uma quantia bastante elevada. Então, mas Jesus, ele não se preocupa. Eu estou pensando nisso porque eu gosto de me atualizar na história, no momento onde a parábola foi contada, para mim poder ter uma visão mais efetiva e mais clara da parábola. E eu vou repetir o que eu já disse anteriormente, como a parábola diz respeito à escatologia, à segunda vinda de Jesus, então, o que Jesus quis ensinar com isso? Primeiro, que o dono dos talentos é ele. E ele distribui os talentos. Nós somos os servos, aqueles que recebem os talentos. E nós vamos agora administrar esses talentos. Lá em Lucas, capítulo 16, versos 1 e 2, Jesus vai contar a história do mordomo infiel. E aí ele vai dizer, dá contas da tua mordomia. E é isso que nós vamos encontrar nessa parábola que Jesus cita em Mateus. Mas primeiro, a gente pensar nessa administração, nós precisamos olhar de dois lados. Primeiro, a administração dos bens. O dinheiro, e com o dinheiro você pode comprar, você tendo dinheiro, você pode comprar os bens que você desejar. Então, essa é uma das responsabilidades do administrador. Administrar bem o seu dinheiro e os seus bens que você pode adquirir com esse dinheiro. A gente tem, como seres humanos, a intenção de ser dono de tudo, mas, na verdade, nós não somos donos de nada. Nós somos apenas administradores, somos mordomos do Senhor. Mas nesta administração também nós temos a administração do corpo. E eu quero ler lá em Lucas 11:34, quando Jesus vai falar sobre aquilo que vai fazer com que o corpo seja bom.
E ele diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. E Paulo, lá em 1 Coríntios 6,19, ele vai declarar o quê? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente olha a questão da administração e na administração dos bens, na administração do corpo, a gente ter o nosso corpo em condições de receber a atuação do Espírito Santo. Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele vai dizer que nós não devemos extinguir ou não devemos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes. Então, a parábola dos talentos, ela nos conduz a ser bons administradores do nosso corpo, mas ela também nos conduz a sermos bons administradores do nosso tempo. E o rei Salomão, o grande sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai falar que há tempo para todo o propósito de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele começa a declarar as várias etapas, né, do tempo. Mas que tempo é esse que nós estamos vivendo? Como nós administramos o nosso tempo? Nós fazemos a coisa no seu tempo ou fazemos a coisa fora do tempo? Quando a gente olha para a agricultura, eu gosto muito de falar em agricultura porque os meus pais foram agricultores. Quando a gente olha para a agricultura, a gente vê que existe o tempo próprio para cada plantação. E se essa plantação for plantada no tempo errado, ela não vai produzir aquilo que se espera dela. Ela pode até produzir alguma coisa. Por exemplo, deixa eu contar um exemplo muito prático. O meu pai, ele plantava muito aipim. E ele colhia muito aipim. E até tinha gente que roubava o aipim, mas mesmo assim ele colhia muito aipim. Hoje, quando eu vou no sítio e planto aipim, não colho nada. Quer dizer, provavelmente eu estou plantando aipim fora do tempo, né? Porque eu não conheço o tempo do plantio, ele conhecia. Aí alguém vai dizer que eu estou desatualizado, que a internet ensina, mas eu ainda não procurei este ensinamento. Então, eu apenas estou querendo exemplificar a questão do tempo próprio para se fazer alguma coisa. Então, esta é uma fase da administração do tempo. A outra fase da administração do tempo é como nós dividimos o nosso tempo. Às vezes, eu quero usar o tempo todo só para mim. E eu quero chamar todas as atenções para mim. Às vezes, eu quero dividir o meu tempo com alguns amigos. E como está a minha divisão do tempo? Como ser humano, vamos esquecer um pouquinho a questão cristã. Como ser humano, eu preciso me alimentar, eu preciso trabalhar, eu preciso descansar, eu preciso de horas de lazer. Será que eu estou
dividindo o meu tempo adequadamente para que o meu tempo seja proveitoso? Essa é uma boa administração do tempo. E quando nós somos evangélicos, nós temos tudo isso e mais uma coisa: o nosso tempo em relação a Deus. Às vezes eu uso tantas coisas, tem tantas que eu não tenho tempo para Deus. Então eu preciso administrar. A parábola nos ensina que eu preciso administrar o meu tempo de acordo com aquilo que eu tenho, para que todas as minhas atividades possam ser realizadas a contento e que a minha devoção, o meu culto a Deus, ele não fique prejudicado. Então essa é a ideia de Salomão, o grande sábio. Mas existiu alguém no mundo mais sábio do que Salomão? E aí vocês vão dizer que eu estou louco, porque a Bíblia diz que não existiu ninguém mais sábio de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Mas eu posso afirmar que Jesus, como homem, ele foi mais sábio de Salomão, porque ele tinha a sabedoria vinda de Deus. E quando a gente vê os ensinos de Jesus, aí a gente vai perceber que ele era mais sábio que Salomão. E Jesus, ele vai dizer uma coisa. Quando Salomão diz que há tempo para cada propósito debaixo do céu, Jesus vai dizer que tem uma coisa que não tem tempo. Tem que ser feita em todo o tempo. E eu quero ver lá em Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12, quando Marcos narra a questão quando Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca. E diz o verso 12: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E aí, os outros evangelistas, Mateus e Lucas, também escrevem sobre isso aí, e eles vão omitir essa questão de não era tempo de frutos. Então, se não era tempo de frutos, não era para ter frutos na figueira. E Jesus, então, faz a figueira se secar justamente porque ela não tinha frutos, numa época que não era para ter frutos. E aí alguém certa vez me perguntou: então, que injustiça foi essa de Jesus? Se ele amaldiçoa a figueira porque não tinha frutos, numa época em que não era para ter frutos. E aí eu disse, porque a intenção de Jesus não era fazer a figueira se secar. A intenção de Jesus era ensinar os seus discípulos. E ali ele estava dizendo que, como discípulos, eles precisavam produzir frutos o tempo inteiro. Diferente de Salomão, que dizia que aquelas coisas tinham tempo próprio, Jesus disse que para isso, para produzir frutos, nós não temos tempo próprio. Tem que ser todo o tempo. Então, a administração do tempo, ela foi necessária, e ela é necessária para esta parábola dos talentos. Eu quero dizer ainda uma outra coisa interessante. Nessa minha Bíblia aqui, o título do texto é exatamente esse que o pastor Jorge falou: Parábola dos 10 talentos. Mas na minha outra Bíblia, é uma Bíblia muito grande, por isso eu não carrego ela, está Parábola dos talentos, porque na verdade não são 10 talentos. O Senhor distribui 8 talentos, 5 para um, 2 para um, outro para o outro. Então está errado 10 talentos? Não.
é que este tradutor aqui, ele vai tomar como exemplo o primeiro, que recebeu 5, granjeou mais 5 e agora tem 10. Então não está errado, está correto. No entanto, aquele senhor não distribuiu 10 talentos, ele distribuiu 8 talentos. Então, quais são agora a segunda parte desses talentos? A primeira parte é a administração dos bens. A segunda parte é a administração dos dons. Vejamos lá, Efésios 4:8. Efésios 4:8. Quando Paulo diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo está se referindo ao Salmo 68:18. Vamos ver lá, vamos conferir? Salmo 68:18. Quando ele diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, Paulo está usando em Efésios 4:8, ele está usando o texto de Salmos 68:18. Então, na distribuição dos talentos, agora como dons, que são aquela capacitação que cada um recebe de Deus, e Paulo vai dizer que ele deu esses dons, e ainda em Efésios, Paulo diz que Deus deu uns para pastores, outros para mestres, outros para doutores, e para a edificação do corpo de Cristo. Então, é por isso que nós vamos encontrar, então, Jesus contando a parábola daquele Senhor, entregando esses dons especiais aos seus servos. A gente não vai considerar a quantidade de dons recebidos, a gente vai considerar o trabalho que essas pessoas, que esses servos desenvolveram com os seus dons. O primeiro, que recebe 5, ele começa o seu empreendedorismo e agora ele consegue mais 5. Eu não creio, e aí é uma questão muito pessoal, eu não creio que ele só conseguiu mais 5, porque ele trabalhou durante anos enquanto aquele senhor esteve fora. E ele precisou se alimentar, ele precisou alimentar a sua família, e eu creio que tudo saiu dali. Então, na verdade, ele conseguiu mais. No entanto, quando o Senhor chega, ele entrega 10 talentos. Então, ele recebe 5 e entrega mais 5, 100%. Agora, vem o outro, que recebe 2, e age da mesma maneira. E vem o terceiro, que recebe 1. E agora ele vai chegar e diz: Senhor, olha só, eu enterrei. A ideia do judeu era que, enterrando uma determinada quantia em dinheiro, ele se livrava de possíveis roubos, de possíveis assaltos. Então ele enterrava, deixava guardadinho lá. Na prática atual, e aí vem a palavra do homem, aquele servo, na prática atual, se a gente tiver realmente aquele valor altíssimo que nós vimos no princípio, se ele colocasse esse dinheiro numa caderneta de poupança, durante todos aqueles anos que o senhor esteve fora, ele teria um bom dinheiro de volta. Então, a ideia é exatamente esta. Primeiro, eu vou esconder.
vou guardar para que ninguém mexa, porque meu senhor ele é bravo, ele vai cobrar, então ninguém mexa. Isso foi condenado pelo senhor. A segunda opção, provavelmente já havia banco naquela época, né? Jesus diz, olha, por que você não colocou meu dinheiro no banco? E não havia, claro que não havia caderneta de poupança, mas poderia haver alguma incisão de juros em algum tipo de depósito. E ali, então, por que você não fez esse depósito, não deixou esse dinheiro lá? Então, aí, ele foi reprovado. Mas por que isso? Por que tudo isso? A ideia inicial permanece. É alguma coisa que Jesus está ensinando sobre escatologia, sobre a sua segunda vinda. Então, por que isso? Porque é preciso haver uma prestação de contas. Uma prestação de contas. Então, Jesus, quando ele retornar, ele vai exigir essa prestação de contas. E olha só o que está lá escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 12 e 13. Apocalipse 20, 12 e 13. Jesus diz assim, isso João escrevendo, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só, essa prestação de conta é exatamente isso aqui. Quando o Senhor volta, representando a volta de Jesus, quando ele chama os seus servos, representados em cada um de nós, e exige isso, ele está dizendo que existe o livro da vida e que só vai entrar na cidade santa os que estiverem escritos no livro da vida. Mas ele está dizendo que existem os livros individuais. E o que eu faço e o que você faz está sendo anotado nesse livro. Olha só o que a gente diz. Segundo as suas obras. Abri o livro, o que eu fiz? E vai estar lá nas páginas do livro aquilo que eu fiz. Mas isso aí vai servir para que eu vá para o inferno? Não. Não, porque se eu já tenho o nome escrito no livro da vida, não vai servir, mas vai servir para o meu galardão, para a minha premiação. Só que o mau servo, aquele que não administrou os seus bens, e aquele que enterrou o seu talento, este não tem parte no livro da vida e será lançado nas trevas exteriores. E olha só que coisa, outra coisa que a gente pode, outra lição que a gente pode tirar desta parábola. Recebeu 5 talentos, trabalhou, desenvolveu, ganhou mais 5. Outro recebeu 2, trabalhou, desenvolveu, ganhou mais 2. Não fez nada, enterrou, perdeu o que tinha recebido. O que isso significa? Quando você recebe um dom e desenvolve, você alcança outros dons. Quando você recebe o dom de cantar e você desenvolve bem esse dom de cantar, você vai conseguir outros dons, que pode ser o de pregar, pode ser o de visitar, mas você vai conseguir outros dons. Se você tem o dom de visitar e você visita, você vai conseguir outros dons.
Então, agora, se você recebeu o dom e enterra e não pratica, você perde. Quantas pessoas eu conheço que cantavam muito bem e hoje não cantam nada, porque não desenvolveram o seu talento. Não cantam nada e não sabem fazer mais nada. Porque tinha um, perdeu um e ficou sem nenhum. Então, use o seu talento. Você não sabe qual é o seu talento? Pergunte a Deus, que Ele vai te dizer. É claro que você pode pedir ajuda do seu pastor, pode pedir ajuda de amigos, mas quem vai te dar o direcionamento correto é Deus. Pergunte a Deus, qual é o meu dom? E não enterre o seu dom. Desenvolva o seu dom. Mesmo que você só consiga mais um, mas desenvolva. Porque você vai ter a oportunidade de ouvir a mesma coisa dos outros. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco sobre fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Glória a Deus. É muito bem explanado. Nós estamos chegando ao final dessa programação, mas estaremos de volta na quinta-feira que vem, com um novo tema, e nós vamos estar nos preparando, para que a gente possa, essa semana que vem, a gente está novamente passando para vocês a palavra de Deus. Que Deus nos dê condições para que a gente possa fazer esse trabalho cada vez melhor, não para a nossa honra ou para a nossa glória, porque tudo que nós fazemos é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que realmente que a gente esteja preparado, as nossas vestes estejam preparadas, que as nossas lamparinas elas tenham azeite, tenha óleo, para que ela não venha se apagar, que o Espírito Santo venha nos manter vivos e avivados, para que possamos cada dia mais falar do seu Evangelho, falar da salvação do Senhor, que nós recebemos, e com o compromisso de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Que Deus abençoe a cada um que aqui está, que cada vez mais venha nos capacitar, porque é um prazer servir ao Senhor. É muito bom a gente estar fazendo a obra do Senhor. Que Deus nos leve mais além, encha o nosso coração com o teu poder, que a gente possa falar, e que saia labaredas da nossa boca, que venha atingir aqueles que estão gelados, frios na fé. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos estar ouvindo a Letícia louvando, e depois eu vou pedir ao pastor Jorge Paulo para orar para o encerramento desta programação, que já eu agradeço a Deus. Letícia. Mostras que é bem melhor o teu plano, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim.
E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
deixe um espaço para mim. Oh, para mim. Aleluia. Agora Jorge Paulo estará orando para a gente encerrar a programação. Que Deus abençoe a todos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque nos deste aqui esta vida e nós queremos colocá-la em tuas mãos, cada um de nós que aqui está. E queremos também, ó Deus, colocar em tuas mãos a vida de cada ouvinte da Rádio Fala Brasil, a fim de que, ó Deus, quando no dia que encontrarmos contigo, possamos entrar na eternidade, ó Deus, ouvindo a tua palavra aos nossos corações. Bom e fiel servo, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Abençoa, Deus, cada vida de cada ouvinte. Abençoa o pastor Jorge Rangel, Diácono Luiz, Letícia. Abençoa o Robson. Abençoa também aqui o rapaz aqui da técnica, o Tiago, ó Deus. Toma estas vidas em tuas mãos, cada um, ó Deus, sendo fiel, para que a tua palavra seja proclamada. Para que, ó Deus, nessa fidelidade o teu evangelho alcance cada vez mais vidas, para entrar na tua glória eterna. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado pelas bênçãos no dia de hoje. Leva-nos em paz, ó Deus, até os nossos lares, nossos destinos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a programação.